Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, sempre a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Me perguntaram e eu respondo, uma pergunta até meio que inocente, de uma pessoa que está começando a caminhar, no caminho do Evangelho. Tem um mosquito aqui. No Evangelho, então ela não entende certas coisas, e então eu pensando que outras pessoas na mesma situação também não conseguiram entender, e por causa disso eu faço um vídeo a respeito desse assunto, que se encontra na parábola dos dois filhos, em Mateus 21, a partir do versículo 30, Mateus 21, a partir do versículo 28, que Jesus vai contar a parábola de dois filhos, o pai tinha dois filhos, e ele pede a um para ir trabalhar na vinha, para ele. Aí ele responde: pai, eu não vou. Mas lá na frente ele se arrepende e vai. E ao segundo, ele diz: meu filho, vai para mim trabalhar na vinha? Ele diz: eu vou sim. E acaba que ele não vai. Aí Jesus pergunta qual deles fez o certo. Aí os publicanos, as pessoas que estavam sempre testando Jesus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, responderam: o primeiro. Aí Jesus responde, está já no versículo 31, fala: eu lhes digo a verdade. Eu gostava de uma versão antiga que tinha: verdade, em verdade eu vos digo. Porque quando Jesus disse: eu digo a verdade, é verdade sobre verdade. Porque ele é a verdade e ele está falando a verdade. Então Jesus disse: eu lhe digo a verdade, que publicanos e prostitutas entrarão primeiro que vocês no reino dos céus. Aí a pessoa vem me perguntar assim: as prostitutas serão salvas? Aí é que está o negócio, É um texto, não é muito complicado, mas sim, mas tem certas pessoas que não conseguem entender. O que Jesus está dizendo? Jesus está fazendo uma comparação. Tanto é que quando ele usa a figura de dois filhos, esses dois filhos seriam hoje dois cristãos, A um, o Senhor chama para a obra, ele não vai, não quero saber. Não vou nem dizer dois cristãos, seriam duas pessoas, sem definição. Conhecem o Pai, conhecem o Evangelho, mas não estão definidas no que querem fazer. Uma aparentemente está, a outra definitivamente não está. A primeira, ou então diz: trabalho para mim é como se o Senhor dissesse: venha me servir, aceite-me como o seu Salvador. Ele diz: eu não quero, eu não aceito. Mas lá na frente ele se arrepende e aceita. O outro que já é servo, fala assim: você me aceita como Salvador? Sim, claro, eu já aceitei, estou aceitando sempre. Aí chega lá na frente, ele vai e larga o Evangelho, ou seja, ele larga a Deus. Aí Jesus vai usar esse texto para fazer uma comparação que está nos próximos versículos. No próprio versículo 31, deixa eu ver, eu tenho aqui a Bíblia, aqui, deixa eu ver se encontra ela aqui. Digo-lhes a verdade, os publicanos, no mesmo versículo, no 31. Entrarão primeiro que vocês no reino de Deus. Por que ele fez essa comparação? Ele vai falar o seguinte: por quê? Aí ele fala assim: João Batista veio e lhes falou do caminho da verdade, porque João Batista veio preparar o caminho para o Senhor. Então João Batista lhes pregou do caminho da verdade, e publicanos e prostitutas creram e se arrependeram, mas vocês não se arrependeram. Então vejam bem, então ele está comparando publicanos e prostitutas como maus servos. Embora vivesse dentro de Israel, até mesmo dentro de Jerusalém, da Judéia, eles estavam em pecado. Mas lá na frente, quando eles receberam a palavra que veio pregada por João, eles passaram a crer, se arrependeram e passaram a crer. Já o segundo filho, ele é exatamente aqueles que estão na Judéia, são religiosos, mas quando a palavra pregada por João chegou até eles não quiseram. Ou seja, toda a religião dele é anulada, porque eles não aceitaram o caminho que João Batista pregava, que era Jesus Cristo. Era exatamente isso que ele quis dizer.
Então, prostitutas entrarão primeiro, por quê? Porque elas se arrependeram, esses publicanos se arrependeram e entrarão no reino dos céus. O que isso tem a ver com hoje? Porque os judeus, até hoje, eles rejeitaram a palavra de João. No começo até alguns aceitaram, e eles também rejeitaram a Cristo. Tanto é que judeu hoje, até hoje, não acredita em Jesus Cristo. Os judeus hoje, os rabinos, né, estão esperando ainda o Messias, que já veio há mais de 2000 anos. Ou seja, desde que Jesus falou isso, até o dia de hoje, e mais alguns anos aí para frente, todos os pecadores que estão sendo representados por Cristo como publicanos e prostitutas, são todos pecadores, que se arrependeram, já entraram no reino dos céus, mas os judeus não estão indo para os céus. Porque os judeus ainda estão vivendo uma época da lei, a religião ainda do Antigo Testamento, só que sem sacrifício. Os judeus estão querendo sacrificar. Todo o material para preparar o terceiro templo, né, já está tudo guardado, está tudo pronto, as vestimentas dos sacerdotes já estão tudo prontas. Porque eles vão voltar a sacrificar animais como se fazia no Antigo Testamento. Isso está na Bíblia, isso é claro. Isso vai acontecer, porque o sacrifício que foi suspenso voltará a vir a acontecer. É isso que a Bíblia diz. Então todos que estão se arrependendo e crendo em Cristo, desde que Cristo esteve aqui na terra, desde que João Batista começou a preparar o caminho para a vinda de Cristo, até os dias de hoje, todos os pecadores que estão se arrependendo estão entrando no reino dos céus. E os judeus só virão entrar no reino dos céus quando o anticristo se manifestar e os judeus perceberem que ele não é o Messias, mas é o anticristo, então eles vão se arrepender e vão crer em Cristo. A partir daí, então, é que os judeus começarão a entrar no reino dos céus. Estou falando dos judeus que não creem em Cristo. Tem judeus cristãos, mas são muito poucos. Israel praticamente não aceita cristianismo de jeito nenhum. O Estado de Israel hoje, o judaísmo não aceita Jesus de jeito nenhum. Jesus para ele foi só um profeta e nada mais. E nada mais. Então, a partir do momento que o anticristo se rebelar contra o templo, os judeus perceberão que ele não é o Messias. Aí, a partir daí sim, os judeus remanescentes irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e eles passarão a servir a Cristo e a pregar o Evangelho naquela época. Então, a partir daí, os judeus começarão a entrar no reino dos céus. Então, as prostitutas e os publicanos, que representam os pecadores, esses já estão entrando no céu desde a pregação de João Batista e desde que Cristo consumou na cruz a nossa salvação, desde que Jesus pagou o preço pela nossa salvação. Todos os pecadores estão entrando no reino dos céus, mas os judeus ainda não estão, porque eles não aceitam a porta para a entrada, eles não aceitam o caminho para a entrada, que é Jesus Cristo. É isso que a palavra quer dizer. Prostituta que morre na prostituição não vai para o reino dos céus. Isso é bíblico. Publicanos, ladrões que morrem nos seus delitos, nos seus pecados, não vão para o reino dos céus. Todo aquele pecador que se arrepende e aceita Jesus Cristo, esses já entram no reino dos céus. E os judeus são a mesma coisa. O pecado dos judeus é rejeitar a Cristo. Mas no momento que eles passarem a aceitar a Cristo, então os judeus começarão também a entrar no reino dos céus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.